perguntas e respostas. Aqui, essa mesa, na verdade, é a continuidade, a pesquisa daquilo que eu estava falando antes, que, na verdade, essa mesa ela é um reflexo, uma imagem do trabalho que a gente vem elaborando, vem desenvolvendo no Diaspotics. Que eu estava vendo que esse que eu fazer parte e depois, tá? Então, na verdade, olha só, aqui essa mesa de hoje, de agora, essa primeira mesa dos trabalhos do novo simpósio de pesquisa sobre as migrações, é dedicada aos trabalhos já desenvolvidos dentro do laboratório Diaspotics, que, lembrando para quem não conhece, é Laboratório de Estudos Migratórios e Comunicação Intercultural. Okay? E temos como participantes doutores e mestras, que todos passaram pelo Diaspotics. O primeiro a apresentar seu trabalho aqui é o Otávio Sazini Dávila. Não vou apresentar o trabalho dele, aliás, o princípio dessa mesa é a autoapresentação. Só que o que eu queria observar para vocês é o seguinte, que na verdade são exemplos das linhas de pesquisa que a gente adota dentro do laboratório. Portanto, temos primeiro Otávio Cesarini Dávila, temos Fernanda Paraguaçu, Daniela Nigri, Conceição de Souza, que foi roubada da UERJ, eu roubei ela, trouxe ela para cá, Gabriela Aguiar, e o Sidney Duprat, cadê ele? E o Sidney, claro, que é a grande figura também do Diaspotics. Então, também, para não atrasar muito, vamos começar logo com o Otávio. E eu acho que alguém está controlando o tempo, né? Ele mesmo. Muito bem. Muito bem. Está vendo? Licença. Você pode apresentar o show? Faço. Pode, 20 anos em 98. Bom dia, gente. Vou soltar o tempo aqui, porque Morra já me acompanha em 2 anos, você sabe que se eu deixar eu vou embora, então vou seguir o cronômetro aqui. Bom, primeiro é uma alegria estar aqui nesse simpósio, né? Já participei na equipe da organização, agora convidado para falar da pesquisa, então é uma alegria estar com esse grupo que me formou, né, como pesquisador. Eu acho que é um ponto bastante interessante, assim, também comentar, que a minha trajetória acadêmica passa por esse simpósio, né? Então, lá no primeiro ano do mestrado, eu vim como estudante, ver o que esse grupo falava de migração e comunicação, conhecer o professor Mohamed, que eu li alguns artigos e livros, então vi dar uma olhada, ver como é que funcionava a dinâmica do grupo, e nunca mais saí de alguma forma de lá. Depois me convidou para Curitiba. Convidei para a banca do mestrado, né, já com interesse, e aí depois segui no doutorado aqui no Rio. Então, também foi a forma como eu conheci o Rio de Janeiro, a forma como eu conheci a FRJ, então esse simpósio marca também bastante a minha vida, e aí agora, né, eu estou com um projeto mais desafiador e importante da minha vida, que é ter um filho. Então eu já falei para o Morra que meu filho é carioca de partes por conta desse simpósio, por conta dos estudos de imigração que ele desempenhou aqui na FRJ, então a nossa vida meio que também se entrelaça com essas etapas, né? Isso é legal observar. E aí eu falo do simpósio para falar da minha tese, né, que é esse título aí que vocês estão vendo na tela, porque um dos pontos que me chamaram a atenção nessa pesquisa, desse trabalho que esse grupo desempenha, é do tema da web diáspora, né? É uma discussão, um conceito, né, que a gente comenta, que é um termo essencialmente comunitário, né, que passa como um espaço, né, onde as subjetividades dos estrangeiros migrantes, elas são colocadas à mostra, em discussão, em debate, mas elas também são necessariamente comunitárias. E aí, com base nessa introdução que eu recebi, né, ao chegar e conhecer o grupo, né, e esses estudos nessa interface entre comunicação e migração, eu me peguei pensando no doutorado como é que a gente poderia pensar essa experiência essencialmente comunitária à luz do que nós temos visto hoje no ambiente dos ecossistemas digitais, da internet,
de influenciadores, de perfis essencialmente individuais, né, de pessoas que se baseiam em testemunhos, né, numa fala, falam por si mesmas, né? E aí eu fiquei pensando como é que a gente poderia pensar essa dinâmica dentro desse contexto de uma aproximação com a comunicação comunitária, se ela existia ou não, né? Se esse novo ecossistema comunicativo, nessa nova forma de comunicação, e aí o Muniz Sodré é bastante crítico em relação a esse BIOS virtual, de uma BIOS midiático que potencializa uma comunicação cada vez mais voltada para si, de acordo também com dinâmicas de mercado, como é que nós poderíamos pensar nessa lógica. E aí, conversando bastante, assim, a gente chegou nessa decisão de fazer uma pesquisa a partir de vlogs de migrantes, né? E aí, por que eu falo dos vlogs? Pode passar, pode, é que eu coloquei, pode colocar mais para frente, né? Pode deixar aí na abordagem aí, né? Nessa abordagem teórica e metodológica, porque essa é uma apresentação não vou falar tudo de novo, é só para vocês irem vendo. Então, nós chegamos à decisão de ter como ponto de partida esses vlogs de imigrantes. E aí a decisão de vlogs era o ponto de partida era de uma partir do YouTube, né, como um ecossistema prioritário, mas que não se limitaria a ele. E aí a ideia dos vlogs também era de que nós pudéssemos pensar dentro de um contexto de um método da etnografia digital. E por que eu faço a relação da etnografia com o vlog? Porque o vlog é, de alguma forma, o diário de campo, o diário virtual de campo desses migrantes. Então, no início da pesquisa, quando a gente vai fazer, e aí eu faço lá no início do trabalho, né, uma abordagem teórica metodológica, eu já apresento no início, para falar dessa relação da etnografia digital com esse espaço do blog do migrante que fala também por ele, né? Do migrante que a gente tem a conhecer o diário de campo desse migrante. Então, ao mesmo tempo que nós pesquisamos os estrangeiros e os imigrantes, nós também temos essa linha de pesquisa, né? essa linha reflexiva que eu trouxe, é uma possibilidade também da gente poder observar o migrante também como aquele que escreve o seu diário, né? Que fala sobre o seu diário de campo, não só o pesquisador colocando o seu ponto de reflexão, escrevendo o seu diário, mas também esse migrante que fala ali nesses blogs. Evidentemente que a gente vai botar alguns pontos, né? Quando a gente fala das representações sociais, como o Mohamed falou no início, a nossa visada sobre a representação social também ela passa pela ideia de performatividade. Então, esse diário, ele passa também por uma mediação desse espaço digital, com uma performance, né, com limitações do que você pode ou não falar, da sua própria forma de tradução naquele ambiente e com tipologias, né, características que, de alguma forma, determinam ou caracterizam esse universo, né, dos imigrantes que estão se expressando, né, que estão se colocando por meio em seus blogs. E aí, passa esse daí, isso, perfeito, né? Como é que a gente foi fazendo uma busca, foi vendo que existiam muitos canais, né, de YouTube, muitos vlogs, muitos perfis de imigrantes que falavam das suas vidas no Brasil, né? E aí são vlogs, são imigrantes que vivem no Brasil. E aí a gente definiu, né, que a gente ia ter um perfil notável, que a gente chamou na pesquisa, que é partindo dele, né, que é o perfil da Vitória Marques, uma venezuelana que reside no Brasil, né, que chegou primeiro para morar em Roraima, depois foi para o Paraná, hoje ela vive em Curitiba, em São José dos Pinhais. E aí a gente resolveu partir desse perfil para que a gente pudesse entender esse ecossistema mais amplo, né? Então, partindo desse perfil, não nos limitando a ele, mas partindo dele, a pesquisa foi sendo realizada aí no acompanhamento, né, assistindo todos os vídeos, acompanhando todos os comentários, de alguma forma também participando desses comentários, desses debates. E aí, o objetivo da pesquisa também não era o objetivo, mas um dos motivos da pesquisa era traçar essas tipologias discursivas que caracterizam esse tipo de ecossistema, né, midiático com base nessas experiências individuais. Passa aí, por favor, pode passar também, né? Esse é o mosaico metodológico. E aí, já fechando, que já são 7 minutos e meio de fala,
esse é o mosaico da pesquisa, né? E nós definimos eixos de análise, né, que a gente partiria, quais seriam as análises, por onde a gente faria essa discussão, por onde a gente encaminharia as discussões, e aí nós pensamos no eixo midiático, no eixo cultural migratório e no eixo discursivo que está ali embaixo. E as tipologias, foram as tipologias que nós chegamos a partir dessas observações, que tem a Vicky, né, Vicky Marques no centro, mas que extrapola também para outros universos migratórios, discursivos, dentro desse ecossistema. E aí nós chegamos a quatro tipologias discursivas. Do poder de compra, do reaction, que é muito comum, inclusive, em outros tipos de vídeos, né, de exposição em canais de YouTube, a etnografia reversa e o universo do trabalho. Aí os detalhes aí fica para tese, para quem tiver interesse, né, não vai dar para discutir com cada um. E aí passa só mais um, deixa eu ver, pode passar eixo midiático, pode passar, eu estou escrevendo cada um deles, né, isso fica aí depois para quem tiver interesse. Pode passar também, pode passar, e aí volta ali as dinâmicas de circulação, que acho que uma das questões, né, que suscita é lá no início eu falei da web diáspora como um interesse inicial de pesquisa, e como essa web diáspora, de alguma forma, ela era remodelada por essas novas dinâmicas. E aí, uma das questões que a gente observa é que essa web diáspora ela não é suprimida, mesmo nesses casos onde você tem outro tipo de abordagem desse migrante, né? A web diáspora e a perspectiva comunitária, na verdade, ela segue, né, nessas diferentes formas, porque ao mesmo tempo que esse migrante ele começa a buscar uma certa visibilidade, popularidade, ele também vai se reconhecendo, né, e vai sendo identificado por outros migrantes. Então, esse diálogo desse migrante, ele não só atinge a comunidade de brasileiros interessados nessas dinâmicas de vida, mas também a outros migrantes que estão no país ou candidatos à migração também. Então, essa necessidade de falar sobre a migração de uma forma, quase como um serviço, não só numa perspectiva simplesmente pessoal, ela perpassa por essas dinâmicas, né, da web diáspora, então ela se mantém também, mesmo nesses casos. Aí, durante a tese, no final, eu faço uma série de questões e apontamentos sobre essas dinâmicas, essas performatividades, possibilidades que essa perspectiva mais individual suscita, mas que essa web diáspora que se mantém também. E aí, só para finalizar, né, acho que aí tem algumas questões para quem tiver interesse, né, aí eu fiz aqui todo um gráfico relacional dessas dimensões entre os imigrantes, né? E, enfim, mas aí não dá para discutir muito mais, só para pontuar isso e agradecer a oportunidade de ter mais uma vez. Obrigado. Obrigado. A gente deixa no final. Tá bom, gente. Então vamos dar continuidade com agora Fernanda Paraguaçu. E as observações, podem anotar perguntas, eventuais perguntas, observações para o final. Fernanda, contigo. Bom dia. Bom dia. Queria começar minha apresentação com um agradecimento. Agradecimento ao meu professor, orientador, guru, que me atura, quer dizer, que me acompanha desde a minha trajetória no início do mestrado. Eu também, assim como o Otávio, eu comecei por meio do simpósio, né? Eu fui convidada quando eu tinha o livro A Menina que Abraça o Vento, o livro infantil, a história de uma refugiada congolesa. Eu primeiro fui convidada para apresentar o livro aqui. E aí alguém chegou e me convenceu de que eu deveria fazer um mestrado. Então, eu entrei para o mestrado e fiz um trabalho também sobre refúgio infantil, narrativas de infâncias refugiadas, a criança como protagonista da própria história. E, mais uma vez, o meu professor, ele embarca nas minhas ideias, e isso é muito legal. Então, eu fiz um trabalho, eu visitei a Operação Acolhida, depois eu fiz uma abordagem de um grupo de crianças interiorizadas no Rio de Janeiro, e foi um trabalho teve na verdade, uma apresentação um pouco diferente, né? A compilação foi feita por meio de histórias infantis, e ele acabou ganhando o prêmio Compós 2021. Então, tudo isso me leva
receber convites para falar sobre o tema, né? Já na UERJ, em outros eventos sobre esse tema. Agora mesmo eu recebi um convite da Universidade de Brasília, estou indo quarta-feira para lá, para falar sobre esse livro, Narrativas de Infâncias Refugiadas, e também da Mônica Braço Vento. Então, a temática, né, da infância refugiada, ela, de uma certa maneira, ela me toca, obviamente, e ela acaba que ela é um tema que me acompanha, né? Eu agora estou no doutorado, sigo estudando e pesquisando o refúgio. Agora é refúgio, mídia e estigma, e uma análise de imagens da mídia, e de uma certa maneira a infância ela estará ali, mas ela, apesar de não ser o centro do estudo, né? Mas ela realmente ela estará incluída. Então tudo isso me levou a observar uma lacuna em relação a informações e a dados referentes à infância e à adolescência. E como jornalista, né, mais ainda, foi observado também que as informações que começam a surgir, elas estão muito disseminadas, estão muito espalhadas, né? Então a minha ideia, já desde a época do livro, era criar uma espécie de hub, né, um repositório de informações sobre essa temática. E a minha ideia era de criar um site, ameninhodeabraçodentro.com.br. Obviamente seria uma coisa inviável, porque inclusive pessoas de outros idiomas, para você soletrar ameninhodeabraçodentro.com.br seria algo um pouco complicado. Então, tomando banho todo dia, né, desenhando no vidro do box, eu vim com a palavra migre na cabeça e pronto, eu tenho uma palavra. E isso esse insight te faz colocar no papel a proposta, e o que me fez levar adiante a proposta foi justamente o fato de eu ter tentado o doutorado sanduíche, infelizmente eu não consegui, então eu falei, é a hora de eu colocar isso para frente, e tudo isso aqui foi criado em 3 semanas. Então, eu já tinha mais ou menos, obviamente, as ideias na cabeça, mas a proposta foi colocada no papel e operacionalizada em realmente 3 semanas. Eu sou formada em jornalismo, eu comecei minha carreira na Agência de Notícias Jornal do Brasil em tempo real. Eu sou da época que não tinha telefone celular. Então, mas logo inventaram celular, tá, gente? Foi uma coisa assim, bem no limite da criação de celular, tá? E foi muito rápido. Então, a gente saía da entrevista coletiva e tinha que correr para o telefone público para ditar a informação. Então, nisso a gente pega muita agilidade com o uso da informação, né? Com você enxergar ali o que é importante, o que é informação, né? E com o tempo, com o jornalismo, o jornalismo vai mudando e você vai tendo também experiência no trato da informação em diferentes formatos, né? Então, assim, vai chegar para a internet, né? Depois do celular veio a internet, né? Eu acompanhei um pouco esse processo, ai meu Deus. Então, assim, do jornal para a internet, né, a mesma informação você tem que rapidamente dar vários formatos para ela. Então, isso me deu uma certa experiência para colocar um projeto desse em 3 semanas. E, obviamente, uma amiga designer, que tem sabe um pouco do meu gosto, né, ela também, isso foi também muito, me ajudou nessa agilidade do processo. E, então, ela logo me apresentou uma coisa que estava de acordo com o que eu queria, né. Então, eu vou apresentar rapidamente para vocês, para a gente não matar aqui o tempo rapidamente. Então, migração e refúgio na infância e adolescência é o logotipo que foi criado para a gente dar atenção ao tema, né? Obviamente, MIRI fazendo uma referência ao olhar, prestar atenção, né? Enxergar, né? Dar visibilidade ao tema. Né? Pode passar, por favor. Então, eu estou no ar na sexta-feira, eu avancei no domingo, porque foi um fim de semana com muita enxaqueca, mas também com muitos ajustes na plataforma, né? Então, ela já está no ar, www.miliplataforma.com.br. E a proposta da Bíblia é que ela seja realmente um hub digital, mas dinâmico, gente. Tá? Não é um repositório estático. Então, a ideia é que fiquem me mandando coisas, que eu fique, obviamente, fazendo uma curadoria relevante. Então, a ideia é que haja uma curadoria. Obviamente, eu não tenho a prepotência de ter absolutamente todas as informações. Por isso, a curadoria, e hoje tudo se trata de curadoria, então, uma curadoria criteriosa, com informações relevantes sobre o assunto, né? Então, a ideia é essa, não só materiais
que estão disponíveis na internet, como também materiais que serão criados exclusivamente para a plataforma, né? Não só por mim, como também por colaboradores, pessoas que lidam com o tema e que estiverem dispostas a colaborar. E eu vou tratar também de assuntos relativos à migrância e refúgio na infância e adolescência no Brasil e no exterior. Porque, ora, se a gente recebe pessoas de outras nacionalidades aqui, a gente tem que começar a entender, a ter informações sobre o que está acontecendo lá fora, e não só quando as pessoas chegam aqui. Então, eu acho que é muito importante que a gente já comece a ter uma noção. Pode passar a nossa missão, então, é reunir e divulgar informações relevantes que contribuam com ações que garantam o respeito ao direito universal da criança e do adolescente de crescer e desenvolver sem proteção, com liberdade, dignidade e boa saúde. E aí, logo que vocês entram no site, pode passar, por favor, a gente tem essa faixa que ela é randômica, vocês vão encontrar três diferentes caras, assim. Essa daqui eu falo bastante desse livro, porque esse livro é o pontapé inicial desse projeto, né? Então, é um livro que já vendeu mais de 300 mil exemplares, já ganhou vários editais, então eu conto bastante a trajetória dele, numa editoria específica, justamente por isso ele venceu o Prêmio LD 2023. E aí, pode passar, por favor, eu tenho um blog, viu isso? Se não viu, veja aqui, em que eu trato de notícias, né, como se fosse um clipe, mas não apenas um clipe, também algumas pensadas, algumas coisas que eu leio, não só na mídia, mas em artigos, em relatórios, né? Então eu puxo para cá e escrevo e apresento. Infelizmente, eu estou com a minha vista embaçada e o projeto também é um pouco embaçado, mas aqui a gente tem uma foto maravilhosa de um colaborador, de um professor de Cefet, que fez um trabalho no Malawi, e eu fiz essa nota aqui para o blog, justamente para apresentar o trabalho dele, que ele fez uma colaboração muito bacana sobre campos de refugiados e a presença de crianças em campos de refugiados. Então, é campos de pequenos indesejáveis. A leitura surgiu bastante a leitura. Aí, pode seguir, por favor. Papo Sério então, temas em pauta. Em Papo Sério está o material de todos os colaboradores. E pode passar, por favor. Quando você clica em Papo Sério, você tem já todos aí que já colaboraram comigo, inclusive o meu caro orientador, colaborou com o seu prefácio magnífico que ele escreveu para o meu livro. Eu reproduzi aqui. O Santos Exupéry, Os Pequenos Refugiados, realmente, professor, não está em nada esse texto. O que eu revi, eu fiquei realmente apaixonada. Tem também da Core, colaborou aqui, do Despotix, Conceição também já escreveu, enfim, o espaço está aberto realmente para todo mundo. Pode passar, por favor. E tudo isso aqui foi pensado em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, de reduzir a desigualdade, de educação inclusiva, de promover sociedades pacíficas e inclusivas. Pode passar, por favor. Aqui um exemplo de uma página interna. Pode passar, por favor. Quem faz, quem faz, eu coloquei os apoiadores, obviamente o Despotix, a FAPERJ, eu sou FAPERJ, aluna nota 10, aqui a lista dos colaboradores. Então, quem colabora com artigos na editoria Papo Sério, o nome vem para cá, né? Pode passar, por favor. Aqui são todas as editorias. Essa editoria na estante, com livros, filmes, publicações acadêmicas, livros acadêmicos, relatórios, legislação, tudo tem aqui. E o mural, que foi a minha querida amiga Melanie que deu a ideia, porque jovens se expressam muitas vezes por meio de desenhos, frases. Então, esse é o mural, pode passar, por favor. E esse aqui eu recebi ontem à noite, do grande artista Bimba Montinar, que está na editoria de Mural, um desenho maravilhoso que ele fez sobre imigração e refúgio. E pode passar, por favor, está maravilhoso. 14 anos de idade, nacionalidade franco-haitiano brasileiro. Pode passar, por favor. E aqui é a nossa página, no nosso perfil aqui no Instagram, que eu convido todos vocês para seguirem, @miliplataforma, e o nosso endereço aqui de contato, contato@miliplataforma.com.br, por favor, visitem, sigam, enviem a colaboração de vocês. É uma plataforma colaborativa,
está aberta a todos. Eu estou aqui à disposição para a gente bater papo, para a gente trocar. É uma troca. E um projeto como esse, alguém tem que dar o pontapé inicial, porque eu sei que todo mundo tem a vida corrida, todo mundo está em 1000 projetos ao mesmo tempo. Então, tem que ter alguém para colocar isso no ar. E eu coloquei isso no ar, mas eu conto com a colaboração de todos vocês, tá? Muito obrigada. Dando continuidade às apresentações, Daniela Nigro. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui nessa mesa com colegas queridos do Diasportives. Eu resolvi hoje falar um pouquinho sobre a minha pesquisa do mestrado que eu defendi esse ano, em fevereiro. E aí, no final, eu queria só reservar um tempinho, uns 3 minutos, se for possível, para exibir um trecho de um documentário, mas eu acho que vai dar para sentir a essência. Assim que eu acabei, durante a pesquisa, realizando também, eu filmei as entrevistas que eu fiz, né, durante a pesquisa que eu fiz com metodologia da história oral, e aí resultou em um pequeno documentáriozinho. Então, a pesquisa que eu desenvolvi, ela tem o nome de As Memórias no Lugar de Memória, Imagens e Narrativas da Saara. A Saara, para quem é do Rio, enfim, obviamente sabe, né? Mas talvez não saiba que o nome da sigla significa Sociedade dos Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega. E aí eu cheguei nesse tema na pandemia, basicamente por uma questão muito particular e íntima, porque o meu avô morou ali na Rua da Alfândega, passou a infância toda dele lá e, enfim, morreu ali também, de uma família de judeus do Egito e do Líbano. E aí ele sempre que andava ali, que é um grande centro comercial, ele falava para mim, aqui é a minha casa, aqui é a minha casa. Eu nunca entendia muito bem que história é essa dali ser a casa dele, né? Um lugar cheio de gente passando o tempo todo. E aí isso ficou na minha cabeça que veio se tornar um projeto de mestrado que o Morra já tinha pesquisado aquela região, mas abraçou o projeto para que eu desenvolvesse, né? Então, enfim, basicamente contextualizando a formação espacial daquela região, né? Antes de se chamar Saara, as migrações dos países árabes começaram ali no final do século XIX, né? E se intensificaram depois da Primeira Guerra Mundial, com o quadro colonial francês e inglês. E aí tem pesquisador da UF que diz, a partir de vários dados que ele apurou, que a cidade e o estado do Rio de Janeiro, na primeira metade do século XX, já tinha a segunda maior concentração da migração sírio-libanesa no Brasil. Então, ali tem gente que chamava de Pequena Turquia, de Rua dos Turcos, e como o centro do Rio, todo mundo sabe, já passou por muitas transformações, apagamentos, demolições, todo aquele entorno também foi afetado. Então, antes mesmo disso, quando ali era chamado de freguesia do Sacramento, você teve uma diminuição na Reforma Pereira Passos de 20% daquela região. Depois você teve na demolição da Praça 11, né? Mais à frente, em 42. E aí a Praça 11 tinham várias ruas que alguns dos meus entrevistados chegaram a morar, antes de se chamar Saara, né? Ali a Praça 11 e as ruas paralelas e tudo mais. E aí, finalmente, em 62, você tem um projeto do governo de Carlos Lacerda de construir uma via que iria destruir parte do que hoje a gente entende por Saara. E aí, já quase não tinha mais morador naquela época, as pessoas do centro comercial, que é um centro comercial popular, a Céu Aberto, se reuniram, formaram uma associação com esse nome. E aí tem gente que vai chamar no feminino, tem gente que vai chamar no masculino, a Saara ou Saara. Praticamente todo mundo da cidade chama de o Saara, né? Mas as pessoas locais gostam de se referir no feminino para dar essa identidade, né? E aí eu acabei até colocando no título da minha dissertação no feminino, mas enfim, eu mesmo às vezes falo às vezes falo ó, isso fica a cargo de quem está se referindo. Então, o conceito mais chave que eu acabei utilizando na dissertação foi o de lugar de memória, né, do Pierre Nora.
e que é basicamente entender o espaço como um lugar onde a memória se materializou. E aí é um espaço que é material, simbólico, funcional, para exercer essa função de fazer lembrar. E também a gente entende ali como um espaço que restou, né? Restou de um centro que já foi destruído em vários aspectos. Então, aquele espaço tem esse papel de fazer lembrar. E aí, na minha pesquisa, eu acabei entrevistando umas 9 pessoas, assim, com longas conversas, né? Sendo fiel aí à história oral. E essas pessoas bem mais velhas, ali passando seus 80 anos, com conversas que não seguiam necessariamente uma linearidade, né? Iam e vinham, e aí o presente se fazia muito forte também, principalmente nas entrevistas que eu realizei no espaço, né? Então, o espaço como estava sendo enxergado hoje, acabava sendo entremeado assim, na própria memória, que é esse exercício de elaboração que se faz no presente. Então, foi basicamente um processo de bastante escuta. E aí, só complementando, antes de mostrar um trechinho do vídeo, eu captei muita coisa e aí deu mais de umas 15 horas assim, de material. Eu fiz para dissertação, para defesa, eu fiz uma edição bem curtinha de 12 minutos, 13, né, que aí deu um documentáriozinho que dá para ter uma ideia do que é. E aí eu fiz esse recorte de escutar árabes e judeus, e aí a gente sabe que lá é um lugar que já se transformou muito, e a estrangeiridade ainda faz parte latente dali. Nós temos uma presença muito forte de chineses, que alguns já saíram, mas vários continuam. Desde 1990 eles estão lá. Mas por um recorte de pesquisa, eu acabei escutando mesmo mais os antigos moradores ou os filhos desses primeiros árabes judeus que chegaram e estão com idade avançada, que acabaram se referindo também às transformações atuais, mas foi o que eu contemplei na dissertação. Daí, enfim, é basicamente isso que eu tenho para falar agora. Estou até com medo, assim, porque eu acho que a resolução também... Vocês estão conseguindo? Será que não pode apagar o se tiver aqui do lado. Isso. Será que tem alguma coisa para fazer? Meu pai, ele teve loja na rua General Câmara, que hoje é a atual presidente do bairro. Que naquela época não existia essa área. Ninguém falava essa área. Só existiu depois que acabou entrou a presidente do bairro. Então ficou a rua da Alfândega, que houve espaço, e a rua Regente Feijó, a Tomé de Souza, até a rua, vamos daquela rua que passava a produção. Avenida Paz. Mas nós fomos despejados de lá para poder fazer a pesquisa. Meu dentro, em 1942. Eles demoliram as nossas casas e deram 30 dias para a gente sair, todo mundo ali. Botaram na porta.
que a gente tinha que mudar. Eles iam demolir. Criticavam o presidente Getúlio Vargas, que ele fez aquela coisa, né, muito grande, muito larga, as avenidas e tal, e aquelas ruas ali de dentro, nós morávamos numa Senador Eugênio, era o nome da rua, mas totalmente, você nem sabe onde é que era. Toda a Avenida Presidente Vargas, os coqueiros não eram coqueiros, era que é parecido com o coqueiro, Palma, não sei como é que é, Palmeira. Eu acho que a última caiu há pouco tempo. Agora, você falou de que tem saudade, né? Era a convivência mesmo com as pessoas ali. Porque era uma coisa assim mesmo de uma família fornecer um pouco de uma quantidade de sal para o outro, porque não tinha. Basta dizer que aqui aos domingos, entende, as calçadas aqui eram lotadas de imigrantes, de árabes que vinham para cá, e eles moravam aqui em cima das lojas. Nos anos 60 já tinha gente morando. Anos 50 e também se fala. Não se falava nem português aqui. E quando falava, era aquele português, primo para cá, primo para lá, nunca o P nunca era usado, né? Porque no alfabeto árabe não tem o P. Eu ainda não fugi daqui, nem penso em ter plano de fugir daqui tão cedo. Porque cada dia é uma novidade que a gente passa aqui. Os chineses vieram para cá para não deixar essa vela apagar, essa chama apagar. Eles reacenderam essa chama. Porque se não viessem para cá, nós estaríamos numa situação, seria o caos aqui. E quando estava caindo, eles apareceram. Mas vem naquilo que a gente está falando, também são imigrantes, então também tem coisas parecidas com outros imigrantes que vieram, sei lá, de Israel, da Síria, do Líbano, onde quer que seja. Os romanos. Só um trechinho. A dissertação da Daniela é excelente, não há dúvida nenhuma, mas esse documentário deu um plus que eu pessoalmente insisti muito, e hoje eu insisto muito com a Daniela para apresentar em festivais, para dar visibilidade, que acho que tem um potencial, principalmente uma sensibilidade, eu diria uma rara sensibilidade. Você não tem como não se deixar tocar por essa sensibilidade do documentário. Passando para outra sensibilidade da Conceição de Souza, que aliás também fez um documentário bem legal. Não, mas a ideia é muito boa sobre a Terra chegar junto. Eu vou já deixar a palavra com a Conceição para apresentar o trabalho dela, que também foi um prazer, uma gratificação, uma satisfação ter sido desenvolvido dentro do Diaspotics, e a contribuição continua viva dentro do Diaspotics. Obrigado, viu, Conceição? Bom dia, eu te ensino. Bom dia a todas, a todos. Começo também agradecendo a acolhida, né? Eu sou do programa da UERJ, mas me sinto completamente abraçada e acolhida pela Escola de Comunicação, especialmente pelo Diaspotics, que eu já participo e contribuo desde 2017 e 2018. Então, assim, como eu falo muito, e para caber no desafio dos 10 minutos, eu trouxe uma coisa mais estruturada. Vou fazer, então, aqui um breve resumo da minha tese. Esse é o título: Comida, Comunicação e Vinculação, atravessamentos na construção de novas territorialidades.
Pode passar, por favor? Eu trabalhei com um grupo bem restrito, com imigrantes refugiados que fixaram residência aqui na cidade e que produzem a sua subsistência, né, o seu pão de cada dia, por meio da produção e da comercialização de comidas típicas dos seus locais de origem. Tá? Então, só um parênteses, à exceção de uma figura da cidade do Rio de Janeiro, todas as imagens dos slides são imagens do campo, de pesquisa do campo. Ok? Pode passar. Então, assim, onde é que eu observei essa dinâmica interacional desses imigrantes refugiados produzindo a sua subsistência por meio da comida? Na Feira de Refugiados Chega Junto, que até a pandemia acontecia uma vez por mês aqui pertinho no bairro de Botafogo. Foram, já me antecipando, né? Não, deixa eu falar aqui direitinho, já que eu estruturei, né? A Feira Chega Junto é uma iniciativa da Caritas do Rio de Janeiro e do coletivo Junta Local. Ok? Pode passar? Então aqui, né, temos a cidade do Rio de Janeiro, polifônica, partida, até determinada página acolhedora e solidária, recebendo essas pessoas que chegam aqui no estado de precarização física, precarização emocional, precarização financeira, e pessoas que, como nós dizemos, elas experimentam, vivenciam esse estado de suspensão identitária que traz para elas o sentimento do não pertencimento. Então, essa é a cidade que acolhe essas pessoas, essas são as pessoas que se inserem na nossa cidade. Então, assim, tendo como premissa a centralidade da comida na vida dessas pessoas, eu desenvolvi, então, o seguinte objetivo de pesquisa: verificar de que forma a comida, esse elemento cultural, de comunicação, de mediações socioculturais, pode, de fato, na prática, ajudar, favorecer a vinculação essa, tanto física quanto simbólica, dessas pessoas aqui na cidade. E a partir desse objetivo, eu desenvolvi a seguinte hipótese. Ok? Que sim, a comida é um elemento cultural de comunicação que favorece a vida dessas pessoas, que facilita essa integração dessas pessoas na nossa sociedade, na sociedade carioca. Tá? Essa foi a hipótese da pesquisa. E como metodologia, não tem como deixar de ser, a revisão da bibliografia, que sustentou todos os conceitos comunicacionais, todos os conceitos sociológicos que eu desenvolvi ao longo da tese, a observação participante e entrevistas abertas. Ao todo, foram 10 visitas a campo, e cada uma dessas visitas gerando um diário, que foi largamente utilizado aí na parte da escritura da tese. Então, assim, algumas conclusões, ou algumas percepções, ou algumas quase certezas que surgiram com a pesquisa. Quando chegam, essas pessoas se deparam com o que eu chamo de a força do lugar. Que força do lugar é essa? São as leis visíveis e invisíveis com as quais essas pessoas se deparam e às quais elas têm que se adequarem. Como diria Sertor, elas têm que, a partir dessa força do lugar, dessas regras visíveis e invisíveis, encontrar brechas para poder sobreviverem e se integrarem nessa nova sociedade. Dentre os vários elementos que compõem aí as práticas culturais de qualquer povo, a comida certamente é um dos signos mais significativos, que favorece, que proporciona a união, que proporciona a aceitação. A comida, ela marca a celebração da diferença e do encontro. E sem contar que, muitas vezes, comer a comida do outro é mais fácil do que falar a sua língua.
porque na interação está estabelecido o diálogo, né? E também a comida, ela atua tanto como uma âncora, quanto como uma ponte. A comida é âncora a partir do momento que ela favorece uma reidentificação identitária, que ela minimiza esse estado de suspensão identitária do não pertencimento. Sem contar que, de uma maneira muito pragmática, por meio da comida que essas pessoas, muitas delas, não todas, né, por meio do recorte da pesquisa, produzem a sua subsistência. E é ponte, porque a comida, por meio do paladar, por meio do olfato, ela evoca memórias e lembranças capazes de transformar, de transportar essas pessoas para aquelas vidas, para as suas casas, para os seus amigos, para o seu trabalho. E a gente sabe que para muitas dessas pessoas uma vida não mais possível. Então, por isso que eu digo que a comida é tanto âncora quanto ponte. E aqui, algumas perspectivas da comida. Comida tem a ver com sociabilidade, com comunicação, com autoridade, com saberes e sabores, né? Com memória, ritual, afeto, identidade e tantas outras coisas. Aqui eu trouxe 2 depoimentos. O depoimento da Nelly, que muitos de nós aqui do grupo de Aspotix conhecem bem. E ela fala, as empanadas, as arepas, eu trago toda a vida boa que eu tenho dentro de mim. Eu trago um pedaço do meu país. E aí, muito emocionada, ela pede desculpas que ela não consegue mais falar. Né? E o outro depoimento é do Janel, esse rapazinho de óculos aqui, que ele fala num português bem atravessado, que a gente vende comida e a gente lembra do país também. Quando a gente faz comida de lá para vender, a gente não faz só para ganhar dinheiro. A gente faz mais que tudo para nós nos lembrar do país de onde a gente vem, para nós estar em contato com a nossa terra, né? E aí a gente fica com muita nostalgia. Então, esses 2 depoimentos tangibilizam bem o que todas as percepções e pequenas certezas advindas da pesquisa. Pode passar? Então, para fechar, a pesquisa confirma a sua hipótese. Sim, a comida é um elemento de comunicação, de mediação de relações socioculturais, que favorece simbolicamente e pragmaticamente a vinculação dessas pessoas na nova sociedade, no caso da pesquisa na sociedade carioca. E como um produto secundário, vamos chamar assim, da tese, eu, de forma muito abusada, porque eu não sou jornalista, nem de fato, a minha formação primeira não é a comunicação, né? Eu sou administradora, eu produzi um mini-doc em primeira pessoa, narrado em primeira pessoa, com muitas dessas entrevistas, muita dessa minha vivência no campo. Então, mais uma vez, obrigado a vocês, obrigado ao Diaspotix, em especial obrigado ao professor Mohamed por ter acolhido a pesquisa, por ter orientado a pesquisa e por ter me ajudado nesse percurso árduo. Para quem não sabe, eu finalmente consegui defender a tese em fevereiro desse ano. Tá bom? Muito obrigado, Conceição. Além disso, tem também uma outra linha de afeto que atravessa nossa relação, que na verdade a Conceição começou sendo orientada por um amigo meu, colega muito querido, muito próximo, que durante o percurso nos deixou. Eu herdei a Conceição com muito prazer e hoje me apropriei, na verdade. Não, estou falando, eu não gosto dessas metáforas um pouco expansivas. Não, na verdade a gente tem uma relação de companheirismo, de complementaridade. Como aliás eu queria falar isso, eu falo no final, eu insisto nessa linha de organicidade e complementaridade, mas por enquanto vou passar a palavra para Gabriela Azevedo, que também, além da Fernanda e do Otávio, também começou o projeto dela dentro do simpósio. A Gabriela começou a trabalhar comigo 1 ano antes de começar o doutorado dela, e hoje a gente continua nessa parceria que espero continue para sempre.
Então, vocês estão vendo que quem participa do simpósio pode ser abduzido e nunca mais sai. Pode passar. Eu vou falar sobre os produtos da tese, tá? De doutorado. Então, eu defendi esse ano, com orientação do Morrad, Meu Portunhol Fala, sítios produzidos por crianças e adolescentes migrantes latino-americanos nas escolas brasileiras. Eu sou da psicologia, eu sou psicóloga, né? E a tese foi feita no programa EICOS, na psicossociologia. Pode passar. Então, eu tinha como objetivo compreender os sentidos produzidos pelas crianças, especialmente para a questão da escola, né? Mas eu queria também, não só além de apontar os problemas, né, fazer parte da solução. Pode passar. Então, como é que eu faço isso? Então, a ideia, logo no início, pode passar, era juntar tudo que eu fazia ao mesmo tempo agora, tá? Como psicóloga clínica, como psicóloga social, como pesquisadora, como professora, tá? Tudo isso atravessado pela comunicação intercultural. Então, eu não vou falar sobre a tese em si, tá, gente? Porque, assim, acho que desnecessário, né? Vou falar um pouco como é que a gente aproveita tudo que a gente faz na vida e toda a nossa história para produzir o que a gente acaba produzindo. Então, acho que é mais interessante, tá? Pode passar? Então, a ideia era criar espaços de escuta, tá? E colocar as crianças como foco da pesquisa. Então, eu escutei, né, adultos também, pais, professores, mas o foco estava nas crianças. Muito importante que a gente enfatizar que criança e adolescente têm voz, né? Ninguém dá voz para eles têm voz. O que é necessário é criar espaços de escuta qualificada, de escuta ativa, de fato. Pode passar? Então, a gente reconhece as crianças como sujeito de direitos, né? Elas têm poder, só que se a gente não enxerga que elas precisam de apoio nesse processo migratório, todo mundo vai achar o quê? Bom, criança se adapta, né? Isso é bastante comum. Criança se adapta, não precisa fazer nada sobre isso, né? E a gente ignora muito sofrimento psíquico no meio do caminho. Então, é importante a gente colocar luz sobre o tema, dar esse espaço para que elas possam falar, como diz uma das meninas, contar a verdadeira história sobre o que acontece na escola, né? Foi ótimo falar sobre o que acontece de verdade na escola, para que assim a gente possa, de fato, criar políticas públicas. Porque se isso não é um problema, se isso não é uma questão, eu não tenho políticas públicas, né, para dar conta desse apoio. Pode passar? Então, eu escutei 11 crianças e adolescentes migrantes latino-americanos. Os adultos serviram como apoio, tá? Como suporte, mas não foi o central. Pode passar, Cláudia? Então, a gente teve uma colombiana, uma equatoriana, 3 peruanos e 6 venezuelanos. Um pouco, assim, o que está acontecendo hoje em dia também, né? Com a presença maior dos venezuelanos. Pode passar? Então, vai sair a ideia era que eu criasse, então, entendesse as estratégias que eles usavam para fazer inclusão na escola e também quais ações eu podia fazer para ajudar, né? Então, saiu um livro ilustrado, que está atualmente em 3 línguas, eu vou mostrar para vocês, está sendo traduzido com a ajuda dos amigos para mais 2, e um atlas de atividades para os professores. Os materiais são gratuitos, eles estão online em PDF, porque é um compromisso, né? É um compromisso da produção dentro de uma universidade pública e gratuita. Então, para mim, era essencial, fora não saber ganhar dinheiro, mas era essencial essa questão como compromisso ético-político da psicologia. Tá? Então, vai sair aqui logo mais um artigo que eu produzi junto com o Rossini e com a Adriana Assunção, que são do grupo, e a gente explora as estratégias utilizadas e vai até além do que eu consegui fazer na tese. Então, as crianças usaram as estratégias de demarcação da diferença, de tentativa de se diluir no grupo até se tornar invisível e demanda por equidade. Então,
A gente detalha isso, está detalhado na tese, mas a gente detalha no artigo que em breve vocês receberão. Só que não é do nada, né, gente, que a gente pensa nas coisas. Então, assim, eu, quando era pequenininha, morei na Nigéria, convivi muito com gente de outros países, morei um pouco nos Estados Unidos, passei vergonha, como diz o Álvaro, chamando o menino que eu gostava de pão ao invés do nome dele, né, que era Fred. Então, assim, a gente vai passando essas vergonhas, vai aprendendo, né? Volta, Cori, por favor. Daí, logo que eu me formei, antes de me formar, eu tentei trabalhar na Caritas de São Paulo, sou paulistana, e tinha supervisão com uma psicanalista, então esse livro eu tenho desde 2000, na tentativa de fazer esse trabalho com as crianças lá, só que a gente tinha muito pouca criança, na verdade, quase nenhuma sozinha, e pouco, não é que a gente tinha pouca criança, mas a gente tinha pouca organização relacionada às crianças. Então, acabou que não virou. Né? Eu tive supervisão meses com essa professora, de maneira voluntária, mas não virou um trabalho. Quando eu fui para Cabo Verde, trabalhar em Cabo Verde, em 2002, tinha toda... Cabo Verde é muito atravessado pela questão migratória, né? A Suzana, que é do nosso grupo, é uma dessas pessoas que migrou pequena, né, de Cabo Verde. E eu participei lá, eu trabalhava no Instituto Cabo Verde de Menores, que mudou de nome, trabalhava com criança e adolescente, muitos deles com famílias espalhadas pelo mundo, né? Então era uma questão já, a questão migratória. E uma coisa que me chamou muita atenção e foi me dando essa bagagem sobre a criança se posicionar, a criança demandar o que é necessário para ela, foi a experiência de parlamento infantil, que já estava acontecendo faz uns 3 anos, então eu pude participar disso e ver as crianças sentadas no parlamento, nas cadeiras do parlamento. E é muito bonito isso, né? E eu estava recém-formada, fresca ainda, sem noção de muita coisa. Pode passar? Daí, em 2007, a gente criou, eu estava trabalhando no Promundo, a gente fez encartes, um deles tem esse da participação infantil, então tem um kit primeira infância, né? Então eu tive fiz a primeira secretaria executiva da Rede Nacional de Primeira Infância, tive essa experiência de fazer material para professores e pais, né? E vi que era possível a gente fazer isso, produzir material que não fique só na academia, né? Pode passar. Então, a ideia do livro, ela surgiu primeiro num gibi, que ficou bem horroroso, né? E um professor, que foi um fofo, ele falou com toda a delicadeza de que, enfim, não estava bom, né? Mas que era para eu aproveitar o texto. E daí, para eu fazer um livro ilustrado, e daí, meu Deus do céu, mas eu não sei desenhar, ia ser um livro ilustrado de, sabe, o amigo de palitinho, assim? E daí eu me dei conta, pode passar, de que meu pai, já tô indo, que meu pai sabia desenhar. Então, eu liguei para ele e falei, pai, então, já desenhou uma tartaruga antes? Em aquarela? Ele, não, mas vamos tentar. Então, foi uma produção, minha mãe fez revisão, traduziu para o inglês, Rossini e Álvaro trabalharam na versão em espanhol. Pode passar. Então, a história de uma tartaruga, então está em inglês e espanhol, vai sair em alemão e em francês. Pode passar. É uma tartaruga que ela migra, né? Uma tartaruga marinha, que é um bicho que migra. Pode passar. E ela vai contando de todos os perrengues, as dificuldades, né? Pode passar. As alegrias depois, ela vai se dando conta de que ela faz coisas que antes ela achava engraçado, pode passar, né? Até que ela leva a casca, né? Ela se dá conta de que ela leva a casca, a casa dela, para onde quer que ela vá. Né? Pode passar, agora no final tem um link, porque eu não conto, algumas crianças ficaram meio revoltadas com isso, tá? Mas eu não conto de onde é a tartaruga. E várias das falas vieram de falas das próprias crianças, e outras foi muito essa tradução e esse desenredado novelo, que é o que o psicólogo faz, né? Então a gente vai absorvendo tudo aquilo que é falado e a gente devolve de uma maneira mais simples, muitas vezes. Então foi um pouco esse exercício que é próprio da psicologia. Então, algumas das crianças acharam bacana colocar desse jeito, e você volta no final qual é o país que você acha, né? Que é o país de origem da tartaruga. Pode ir?
O atlas de atividades surgiu com indicação ou adaptação de atividades que as próprias crianças falavam. Ó, foi super útil quando a professora fez tal coisa, né? Peguei material ao redor do mundo, professores ajudaram, tem coisa da Conceição, tem coisa de vários amigos por aqui, né? Pode passar. Então, é claro, produção caseira também, o mapa do meu filho, esse mapa da capa, pode passar. Eu faço uma carta de apresentação como se fosse uma criança falando, porque a pandemia também dificultou algumas coisas. Eu gostaria que as crianças tivessem tido mais participação do que elas de fato tiveram, apesar de terem tido bastante. Tá? Então, isso é uma coisa que fica para frente. Pode passar. Aqui tem perguntas e respostas de coisas básicas para os professores, uma linguagem bem simples, que assim, migrante é igual a refugiado, né? A pessoa está refugiada ou ela é refugiada? Né? Precisa ter papel para chegar na escola e estudar? Enfim, coisas assim. Daí tem 16 atividades, que na verdade tinha muito mais material do que isso, mas alguma hora a tese tem que acabar, né, Mohamed? Então, assim. E as atividades são nesse modelo, né? Tem os objetivos, os materiais necessários, passo a passo, perguntas para debate, então estão todas nesse modelo. Pode passar. Alguns sites materiais para consulta. Quer ver? Então, a questão da interculturalidade, ela vai permear toda a tese, né? E os materiais. Inclusive, eu quero chamar a atenção, para quem não sabe, o nosso símbolo do Diaspotix, ele foi pensado como esse movimento de interculturalidade, que na verdade você cria algo a partir de várias fontes, né? Mas as pessoas não se mexem, não perdem a sua origem, entende? As origens permanecem lá, você permanece com a sua individualidade, mas no encontro das culturas se cria algo novo. Tá? Então, o nosso símbolo vem daí. Pode passar? Então, tudo isso junto, né, criou esses materiais da tese, pode ir, vou passar. E daí eu brinco que as cores originais, né, a tartaruga começa com cores, com menos cores, e aos poucos ela vai ficando mais colorida, né, um arco-íris de aquarela. Então, daí a gente pode compreender que a gente pode ser de vários lugares, de todos os lugares. Então, acho que não devemos buscar a harmonia apesar das nossas diferenças, né? Mas graças às nossas diferenças. Então, quem quiser me escrever, quem quiser compartilhar a própria pesquisa, eu não estou com coragem ainda de entrar no pós-doc. Acho que eu preciso tentar essa semana na praia. Mas tem algumas coisas aí, né, em produção, assim, o Atlas de atividades eu estou traduzindo para o inglês, então tem coisas acontecendo e estou disponível. Quem quiser material e tal, é só me escrever, tá bom? Obrigada. A gente chega na última apresentação dessa mesa, toda composta por membros do Diaspotix, e como vocês veem, na verdade, a velhice não é uma boa ideia, não aconselho a ninguém, só que tem uma pequena vantagem, que a gente aprende a desenvolver um certo afeto, que o trabalho em grupo, trabalho em equipe, trabalho com esse potencial todo, na verdade, nos incentiva a trabalhar também essa parte afetiva. Estou falando isso para vocês pelo seguinte, a última apresentação aqui é do Sidney. Mas Sidney conhece ele em 2013. Sidney fez a sua monografia de graduação comigo, que já naquela época era de uma abertura intercultural extraordinária, porque ele me veio com uma ideia bastante ousada, audaciosa e meio maluca, de trabalhar o discurso publicitário de produtos femininos no Irã. E depois foi para o Irã. E depois agora, quando ele voltou, a gente, claro, foi uma grande alegria assim, receber ele de novo. A gente fez um trabalho junto, que hoje, para mim, é um trabalho... Primeiro, a dissertação de mestrado dele que ele vai apresentar é uma dissertação exemplar. Exemplar no sentido que ela pode servir
pode servir de modelo para a realização de uma dissertação de mestrado excelente. Segundo, ele abordou um tema pouco abordado, que eu também hoje estou trabalhando, a gente está trabalhando junto, mas é um tema que tem um potencial, que está aproveitando, que no caso específico dele é a questão da migração chilena para o Brasil, mas a partir daí, hoje, a gente está trabalhando e já preparando o doutorado dele, para a partir de 2024, sobre as migrações intra-regionais na América do Sul. Sidney, contigo. Obrigado, professor. Bom dia, todo mundo. É um prazer muito grande estar aqui participando do simpósio. Eu vou apresentar, enfim, esse trabalho, né, sobre a imigração chilena no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele foi fruto, como o professor contou, da pesquisa de mestrado chamada Vidas e Memórias que Atravessam o Continente, a Construção Identitária e Intercultural dos Migrantes Chilenos e Descendentes no Rio de Janeiro. Pode passar, Cláudio. Esse trabalho, ele foi, enfim, assim como o da Dani, foi feito numa metodologia inspirada na história oral e também feita tanto com migrantes quanto com descendentes de primeira geração residentes aqui no Rio de Janeiro. Foram 8 entrevistas com 4 descendentes, com 4 migrantes e 4 descendentes, onde, além da gente pesquisar o processo migratório, a gente também conseguiu, através de descendentes, investigar outros fenômenos interculturais, como criação bilíngue, transmissão cultural intergeracional, e também a infância marcada, desde sempre, pelo hibridismo, né? Sotaques, enfim, a culinária, a comida mesclada Chile e Brasil. A Conceição comentou também no trabalho dela. Pode pensar. E aí, fazendo só essa contextualização que o Morra contou, né? Falou sobre migrações sul-sul, intra-regionais, a gente, na pesquisa, a gente inclui ou situa a migração chilena dentro das migrações sul-sul e intra-regionais. Migração sul-sul hoje, ela, desde 2005, ela é o tipo de migração que mais cresce e hoje ela já ultrapassou a migração sul-norte em termos quantitativos. Hoje, cerca de 39% do total de migrações é de migrantes originários do sul que foram para outro país do sul global, enquanto a segunda mais numerosa, a sul-norte, está em cerca de 35%. Pode passar. Esse crescimento é explicado muito pelo crescimento das migrações intra-regionais em regiões como Ásia, África e América Latina e Caribe. Pode passar. Quando a gente fala especificamente sobre América Latina, Caribe e América do Sul também, essa região tem a maior taxa de crescimento migratório, teve entre 2005 e 2020, passando de 7 milhões em 2005 para 15 milhões de migrantes transnacionais no ano de 2020. Isso é muito explicado pela crise econômica, política e social que aconteceu nos últimos anos na Venezuela, onde milhões de cidadãos saíram do país, e a grande maioria deles migrou para países vizinhos. Isso fez com que, na América Latina e no Caribe, cerca de 73% dos migrantes são da própria região, e quando a gente foca exclusivamente na América do Sul, esse número chega a esse percentual, 80% de imigrantes regionais oriundos da região, o que faz com que muitos especialistas chamem essa região de espaço migratório quase perfeito. Olhando especificamente para o Brasil, essa realidade hoje também está aí, né? Então, quando a gente pega o Brasil que, tradicionalmente, né, entre o final do século XIX e primeira metade do século XX, foi marcado por um país de imigração, majoritariamente europeia, mas também de cidadãos oriundos do Levante, né, Síria, Líbano, como a Dani contou, também asiáticos de imigração japonesa. Posteriormente, principalmente a partir da década de 80, virou, né, uma marca o país da imigração, principalmente América do Norte, Estados Unidos, Canadá e também Europa. E hoje uma marca muito forte justamente um país de imigração sul-americana, principalmente, né? Quando a gente olha aí os dados dessa tabela 2, as principais nacionalidades de origem dos migrantes que chegaram entre 2011 e 2020, a gente vê isso de forma muito clara, né? Então, entre as 4 principais nacionalidades, as 4 da América Latina e do Caribe, e 3 da América do Sul, Venezuela, Bolívia e Colômbia. Quando a gente fala especificamente sobre a imigração chilena, né, os chilenos no Brasil,
ela tem um perfil diferente das migrações sul-americanas ou latino-americanas majoritárias. Então, ela é muito menos numerosa. São dados de 2017, o segundo registro de imigrantes chilenos no Brasil, estimam cerca de 15 mil migrantes, 15 mil pessoas nascidas no Chile que vivem no Brasil, somadas aos cerca de 10 mil descendentes, formam uma comunidade total de aproximadamente 25 mil pessoas. A maior parte dessas pessoas não chegou recentemente, principalmente a partir de 2010, como é o caso dos venezuelanos, né? Muitos bolivianos também, mas sim nas décadas de 70 e 80, durante a ditadura do Pinochet. Quando a gente olha a partir de uma perspectiva chilena, tem relevância essa comunidade, a sétima maior comunidade chilena no exterior, né? Somando imigrantes descendentes de 26 mil, e a segunda maior quando a gente olha para a região, somente atrás da comunidade chilena na Argentina, que é a maior também do exterior. Essa migração, majoritariamente, né, como a gente comentou, se deu a partir durante as décadas de 70 e 80, principalmente após o golpe de 73 do Pinochet. Agora, é importante a gente lembrar que essa migração, ela se deu, de acordo com os relatos, né, desses migrantes, se deu principalmente com objetivos econômicos. Então, quando a gente pensa nos exilados, os chilenos que receberam status de asilo, eles foram majoritariamente para a Europa, né? Países como Suécia e França principalmente. O Brasil, na época, a gente sabe também, iniciava uma ditadura ideologicamente próxima ao regime do Pinochet, né? De Operação Condor, que a gente conhece. Então, o governo daqui não dava status de asilo. As pessoas que receberam asilo foram principalmente para a Europa, mas também da América do Norte. E os migrantes chilenos que vieram para cá nesse período, eles não eram, em sua grande maioria, involucrados na política local, e vieram por conta do grande desemprego e baixos salários, crise econômica que se deu, principalmente, enfim, que se deu pós o golpe, né? E aí tem essa frase desse migrante que diz: ela falou que aqui no Brasil tinha boas oportunidades quando a Vanessa Fernandes, né, uma pesquisadora que estudou a comunidade chilena em Campinas, ela perguntou para uma das entrevistadas, e aí a resposta, ela falou sobre a causa da migração. Ela falou que aqui no Brasil tinha boas oportunidades de trabalho, engenharia civil era muito aceita e ele topou, falando sobre o marido, porque o marido veio para cá. Foi aí que começou a história do exílio econômico. É interessante essa expressão que não somente essa entrevistada, mas alguns outros entrevistadas usam, usando essa questão do exílio econômico. Por outro lado, nas minhas entrevistas, eu entrevistei um descendente de primeira geração que conta que o pai, ainda que não fosse involucrado na política local, mas ele migrou no final da década de 70, cansado da opressão cotidiana. Então, no Chile ainda tinha toque de recolher, tinha que voltar para casa antes das 10 da noite, não tinha bares abertos e tal. Ele cansou disso e aí ele decidiu migrar. E agora ele tem filho. Mas na dissertação eu entrevistei imigrantes que migraram após o término da ditadura, né? Então, como trabalhos anteriores focaram nessa migração durante a ditadura, e de acordo com os relatos, é muito focado nessa questão do aspecto material, busca de emprego, de maiores salários, já a migração pós-1990 é diferente. Então, ela está muito ligada ao contexto de crescimento da globalização, né, essas trocas imaginárias que circulam pelo mundo com a evolução tanto dos meios de transporte quanto das tecnologias de informação e comunicação. E aí tem um depoimento legal da Valentina, que é uma chilena que chegou em 2019, e ela conta aqui pra gente, quando a gente pergunta, mas por que você decidiu, né? Como é que foi essa coisa de você decidir ir para o Brasil? E por que o Brasil? E ela diz: mas eu tinha esse carinho especial que está na memória, da lembrança. Então, a partir da cultura, das comidas, desse contato com a IESEC, que é uma organização que trabalha com imigrantes, né? Conheci algumas comidas brasileiras, mas eu nunca tinha ido ao Brasil. E é uma geografia que, na minha cabeça, eu falava: nossa, isso é diferente do Chile, né? Um país frio para um país mais, embora no Chile, claro, no norte também faça calor, mas um país mais tropical, verde. E eu pensava isso, o verde. Também nessa época que eu viajei, saiu aquele filme da Disney, O Rio,
E eu falei, nossa, quero ver esses passarinhos de todas essas cores voando por aí, eu quero ver o verde em carnaval. E aqui a gente tem dois conceitos do Apadurai, que trabalhou muito com essa questão, né, da globalização, das trocas simbólicas, que é justamente a etnopaisagem, né, as pessoas em circulação pelo mundo, esses migrantes, né, esses brasileiros que trabalharam com ela na ESEC, que apresentaram a culinária brasileira para ela, e a mídia paisagem, né, então essas informações circulantes pelo mundo, o Rio, né, o filme que junto dos amigos, né, ajudaram a construir essa imagem idealizada do Brasil e ajudou a construir esse desejo de migrar e de escolher o Brasil como um país de destino. Então, só para a gente concluir, 10 minutos, bom, a gente vê, né, falando sobre a migração sul-americana hoje, né, ela está muito ligada a crises políticas, econômicas e sociais diferentes de distintos países vizinhos, né, mas quando a gente pensa nos migrantes chilenos recentes, né, tem muito essa questão do anseio pelo novo, né, da subjetividade, a etnopaisagem, mídia paisagem também. E tudo isso faz a gente lembrar que a migração é um fenômeno muito diverso, né? Ela não é causada somente por questões materiais, né, busca por melhores empregos, salário, mas também subjetividade e simbolismos diversos estão muito presentes nesse anseio por migrar e descobrir o novo. É isso, obrigado. Obrigado, Sim. Agora vamos passar por uma rodada de perguntas, quanto? 15 minutos. Quem vai começar? Não. Por favor. Tem que bater em frente? Melhor. Eu vou lhe pedir também de se apresentar antes de perguntar. Obrigado. Olá, tudo certo? Meu nome é Daniel, eu sou doutorando da UF e eu queria direcionar uma pergunta especial para o Otávio, porque eu também trabalho com significações narrativas a partir de práticas comunicacionais de imigrantes no Brasil e eu gostaria de saber se podia falar um pouquinho mais de um problema que eu estou atravessando na minha tese, que é sobre a delimitação ou mapeamento do corpus, que a gente lida geralmente com a internet, alguma questão um pouco mais abrangente. Delimitar é um pouquinho complexo e eu gostaria de saber como é que fez isso no seu trabalho. Muito obrigado. Ok. Vamos. Isso aí, pergunta e resposta breve para a gente dar oportunidade. Desculpa seu nome? Daniel. Daniel. Legal, Daniel. Só para dizer também que eu fiz uma disciplina lá na UF com o Bruno Campanella, que me ajudou muito no processo da tese, foi da minha banca. Esse é um desafio, acho que bastante grande, e aí acho que o exercício que eu fiz na minha tese foi um exercício muito metodológico, assim, tipo, um grande desafio, onde eu coloquei mais atenção. Acho que a tese tem várias questões que podem ser criticadas, e até porque eu dei um foco muito grande nisso, né, e aí a gente pode discutir, criticar, elogiar, enfim. Mas acho que um pouco na lógica do perfil notável que eu citei, né? Então, com uma opção metodológica que eu tomei junto com o Mohamed, né, e aí quando você faz uma pesquisa de vlog, você tem, a gente encontrou 100 canais, né, foram 100 canais, e aí a gente precisava tomar uma decisão. Ou a gente seleciona, primeiro eu falei assim, a gente vai trabalhar com 10, vamos trabalhar com todos, a gente foi vendo que ia ficar muito superficial. A ideia foi a gente partir de um único, que a gente chamou de perfil notável, para que a gente pudesse, a partir disso, fazer essa expansão para outros, né? Então, eu acho que no processo de doutorado, Daniel, eu acho que dá muito da sua opção com o teu orientador, de vocês escolherem uma opção, defender isso durante a tese, né, e ter uma justificativa para isso, e levar isso durante todo o estudo, né? Então, foi a opção que a gente tomou. Tem esse desafio, acho que sempre vai ter quando a gente vai precisar de internet. É um corpus muito dinâmico, né? Porque lá no início da tese eu vi alguns números, no final eu tive que atualizar de novo, e aí depois certamente hoje vai estar bem desatualizado. Quando eu comecei a tese, as pessoas nem sabiam o que era TikTok, né? Então, por exemplo, hoje é o grande fenômeno das mídias digitais, enfim, e aí isso fica, né, um pouco aquém, entendendo esse próprio, ele tem que fazer essa justificativa. Na minha questão, foi um perfil notável de uma imigrante poder estender para outra. Otávio, é só para complementar, porque a gente, claro, o trabalho de orientação, a gente está
praticamente com autoria. Estou falando isso não para desmerecer, desqualificar, pelo contrário, porque tem que ter essa organicidade e a capacidade de pensar junto, trocar. Então, na verdade, eu lembro que a gente, depois de muitas conversas, a gente chegou a essa imagem do mosaico, que a gente tem a Vicky no meio, mas na verdade tem um mosaico. São satélites em torno da figura principal, mas que comunicam, que enriquecem, que conferem ou não conferem. Que aí você não tem também, porque isso, não tenho esse direito, mas vou me apropriar talvez 2, 3 minutos só para falar isso para todos vocês que estão aqui, trabalhando essa temática ou outras, mas a perspectiva teórica, metodológica vale em geral das ciências sociais e humanas, principalmente para não essencializar. Isso é o nosso grande medo, esse é um cuidado que eu sempre tomo, que você vê, por exemplo, tanto na dissertação da Fernanda, como na tese da Gabriela, por exemplo, a gente deixa bem claro que aqui não se trata de uma essencialização do objeto, ou melhor, a gente fala do sujeito estudado, mas justamente expor, você ter essa capacidade de expor a diversidade e, ao mesmo tempo, a partir dessa diversidade, a gente tentar e conseguir extrair uma abstração que vai no sentido da teorização e da universalização, mas não no sentido de absolutização, não. Porque, na verdade, temos uma tendência. Por quê? Porque no campo em geral, a gente tem, eu vejo isso pelo menos, talvez a minha avaliação não seja justa, e seja justa, apenas uma avaliação, mas é o seguinte, temos basicamente 2 campos. Temos um campo que acredita primeiro na teoria. Aí quando vai no campo, é um problema. Porque a verdade chega no campo, quer conferir no campo a validade da teoria. Mas a teoria já constitui uma lente. Ela te impede de ver outra coisa, a não ser aquilo que a teoria exige você olhar. E tem outra parte, que gosto muito, que é muito mais sensível, que é a questão justamente da história oral e das narrativas. Que a gente, nas ciências sociais, a gente trabalha muito com narrativas, que é uma abordagem meio pragmática, que você pega o sujeito, né, o objeto da pesquisa, ele mesmo fala, ele conta a história. Que também é uma abordagem muito sensível, muito boa. Mas, muitas vezes, corre o risco de ficar muito parcial. E você vai me contar uma história linda, mas é apenas uma história linda. Ela não tem seu lugar no esforço de teorização. Enquanto quando você tenta justamente fazer dialogar tanto a parte teórica de um lado e o estudo, a constatação de campo por outro lado, mas dialogar mesmo. Eu acho que o campo tem essa autoridade de questionar a teoria, da mesma maneira que a teoria tem essa função de esclarecer o campo. Quando você chega a esse meio justo, eu acho que depois o trabalho fica mais claro e mais fácil. Desculpe ter me apropriado desse tempo. Mário Grangeira. Oi, bom, foi uma satisfação assistir cada uma das apresentações. Eu até teria questões sobre cada uma delas, mas eu vou me centrar em 2 para também. Mas é a da Conceição e a da Daniela, que eu acabei acompanhando na mesa do simpósio da edição do ano passado. A gente dividiu a mesa, né? E achei super interessante agora ver o resultado, né? E no teu caso, eu achei curioso quando você falou uma expressão que eu nunca tinha ouvido falar aqui no Rio de Janeiro, que é a pequena Turquia, ou Rua dos Turcos. E aí eu me lembrei daquele livro do Diogo Bercito, né, dos primos, lá em São Paulo. E aí ele fala sobre como é que se usa essa expressão turcos como uma questão de estigma mesmo. Porque não importava a nacionalidade, você rotulava como turco, né? Podia ser sírio, podia ser libanês, podia ser turco. E aí eu ia te perguntar se esse componente também estava presente quando falava em Pequena Turquia. Me deu essa impressão de aqui também haver esse estigma histórico naquelas décadas em que se... E aí, felizmente, que bom que ficou para trás essa expressão, né? Assim, enfim, porque ainda mais se tiver essa conotação também. E para a Conceição, eu ia perguntar sobre essa questão realmente da comida como fonte, né? Assim, e como também você fala sobre essa ideia da mediação. Quando eu entrevistei alguns imigrantes portugueses e eu falava, o meu recorte foi dono de padaria, porque tem essa imagem do padeiro, né? Português da padaria, enfim.
E aí eu queria pegar o mais estereotipado para poder cavucar o que estava naquela identidade. E aí eu te pergunto assim, também eles abordaram essa questão sobre os ingredientes que quando chega aqui no Brasil era diferente dos ingredientes disponíveis nos países de origem, assim? Porque, por exemplo, em Portugal o açúcar não era açúcar de cana, né? E aí eles tinham que adaptar para fazer o pastel de natas aqui e tal. E aí eu queria que você falasse também dessa questão da adaptação também da culinária, e eu achei super legal isso que você disse também sobre como é que a comunidade permite um diálogo, né, uma comunicação quando não se tem o mesmo idioma em comum, né, que é o que acontece com os portugueses, mas que não acontece com tantas outras nacionalidades. Isso é muito bacana, interessante de explorar. Enfim, só para pontuar, e eu acho que o grupo está de parabéns. Eu acabei de sair da época, eu fui parar lá no IFIX, e assim, é raro você encontrar grupos de pesquisa que tem essa coesão assim, e que permite até fazer uma mesa única só com trabalhos, né, de um mesmo grupo de trabalho, de pesquisa, enfim. Muito bacana, e essa também vertente multimídia também, de não ter virado só uma tese, uma dissertação, mas assim, ter gerado também outros subprodutos que são tão bacanas quanto os projetos finais, enfim. Essa coisa multimídia é muito louvável. Bom, obrigada pela pergunta. Com certeza essa conotação Rua dos Turcos, Pequena Turquia, é uma conotação mais antiga e que está carregada em volta de certo estigma, assim, até porque todas as pessoas que eu entrevistei não se identificam como turco, não por ser algo ruim, mas por não ser turcos, né? Não terem origem. Mas aí isso parte do Império Turco-Otomano, então muitos que vieram tinham no passaporte alguma identificação que trazia referência a ser turco, e por isso que acabou sendo conhecido dessa forma. Então, tanto o árabe quanto o judeu, e aí falando dos judeus que vieram de países como o Líbano, o Egito, a Síria, eram chamados de... Oi? Porque também tinha a questão do passaporte turco-otomano. Do Império Turco-Otomano. E inclui também os armênios. E os armênios. Tinham muitos armênios, inclusive, no início do Saara. Tinham muitos armênios, eu não consegui falar com nenhum armênio nem descendente, porque sumiram todos, assim. Eu não sei onde eles foram parar. Falaram que tinha um que estava lá. Nos anos 90 ainda tinha. E, desculpe, Daniela, só para complementar, viu, Mário? Essa denominação de turco, inclusive também, às vezes no diminutivo, turquinho e turco, é válida e curioso isso. Eu constatei isso no Canadá. Na verdade, esse apelido vai do Canadá, passando pelos Estados Unidos, provavelmente não conferi isso pessoalmente, e aí até a Argentina. É uma apelação própria às Américas. Acho que é isso, né? Mas, obrigada pela pergunta. Sim, né? Não só as identidades, mas as receitas também precisam ser ressignificadas por conta de não achar determinado ingrediente, mas também mais do que isso. Eu percebi lá na feira Chega Junto que algumas das receitas foram modificadas para atender ao gosto do paladar carioca. Porque existe ali também por trás, né, toda uma conotação de troca comercial, monetária, do dinheiro. Especialmente uma das refugiadas, cuja comida original ela é bem carregada, bem gordurosa. A gente via assim, a comida boiando naquela gordura vermelha, né? Só de olhar já me dava azia, e eu comia, né? Tinha que aproximar. E ela, com o tempo, ela já foi modificando e fazendo uma comida menos gordurosa, porque ela percebeu que as pessoas às vezes passavam, olhavam e seguiam. Né? Quem já trabalhou em shopping sabe que são os mirandas, os que miram e andam. Né? Então ela modificou a receita ao gosto do paladar carioca, deixou menos gordurosa e passou a rentabilizar mais. Respondi?
Ah, então tá bom. Mais alguém? E de cream cheese na comida japonesa, Ah, eu adoro. É só a última pergunta, gente, tá? Passa a prova. Não, mas a minha pergunta para a Daniela também, acho que faz um link com a pergunta do colega. Isso. Enquanto você apresentava, eu me recordava de várias pesquisas e também de um documentário sobre o bairro do Brás, em São Paulo. Também conta um pouco sobre essa imigração sírio-libanesa para o Brasil. Então, eu gostaria de saber se no seu referencial teórico você trata essas pesquisas sobre o bairro do Brás, em São Paulo, e se há semelhança na construção desse espaço do Brás e também aqui do Saara. Então, obrigada pela pergunta. Não, eu não fiz esse paralelismo, não. Um documentário que me foi bastante inspirador, até não sei se vocês conhecem, que é em São Paulo, se chama Liberdade. Que é do Pedro Nishi e do Vinícius Silva, eles são da USP. E aí, enfim, trata de diferentes grupos, desde o final do século XIX até agora, que compõem aquele espaço e aí toda essa dinâmica, todo o dinamismo assim, que existe ali. Mas, respondendo especificamente a sua pergunta, eu não fiz essa comparação com o Brás, não. Daniela, eu posso completar com o seguinte, que na verdade o grande diferencial do Saara, eu falo no masculino porque eu parto do princípio de que o povo é soberano. O povo fala o Saara, não fala a Saara, não fala a sociedade, fala o Saara, que é uma metáfora, é uma região imaginária aqui dentro do Rio de Janeiro. Que na verdade o grande diferencial é que arquiteturalmente, urbanisticamente, aquela região é uma herança ibérica, okay? Que por sua vez é uma herança árabe oriental. Então, na verdade, na minha análise, esse encontro entre essa população árabe judaica com esse espaço não foi um encontro, foi um reencontro. Brás não tem isso. Então, gente, vamos aproveitar, porque a gente já tem uma outra mesa daqui a 10 minutos. Eu vou... Nós continuamos aqui, evidentemente. Então, muito obrigado pela paciência, pela participação, pela assistência. Eu queria só finalizar, na verdade, com essa nota mais uma vez afetiva, que, na verdade, vocês veem que esse grupo é vivo, esse grupo tem organicidade, esse grupo tem continuidade, esse grupo tem essa capacidade de transmitir uma herança. Que todo ano, toda edição, a gente tem uma figura central. Já teve a Camila, bem-vinda Camila, que agora que chegou, e 2 anos atrás, se não me engano, teve a participação da colega aqui, Maria Alice, que é a nossa diretora adjunta da ECO aqui, que é ela que organizou o Fórum de Migrações, no caso, sobre a mobilidade, que também foi um grande sucesso. E o grupo ele tem essa vida, tem essa ânima, tem essa alma, mas é um grupo aberto e acolhedor. Todos vocês, todas vocês são bem-vindas e bem-vindos. E muito obrigado mais uma vez.